Camaradas, bom, boa noite. O formato desse 12 minutos hoje vai ser 12 minutos extra. Era melhor que fosse um formato de live, mas eu vou gravar daqui, primeiramente, falando com vocês. E o vídeo hoje vai ser um pouquinho longo por conta do que o que um governo deveria fazer. Algumas das coisas que eu vou dizer aqui, alguns governos estão fazendo. Algumas coisas nenhum governo está fazendo, mas é a minha opinião, tá? Modesta opinião, não estou aqui ensinando Padre Nosso a vigário nenhum. Mas eu, também é um vídeo sobre o que não fazer, né? A situação do... Desculpa que a iluminação não está muito boa, mas nessa situação do que não só um governo, tá? Pessoas que falem em nome do país por serem mandatários, por terem certa influência e tal, tá? Bom, a primeira coisa que você não deve fazer numa questão dessa, de uma pandemia global, né, como essa do coronavírus, a primeira coisa que um governo, um mandatário, um representante não pode fazer é insultar ou tentar imputar culpa de um a outro. Né? Não pode nem a gente falar aqui, o Bolsonaro, Eduardo Bananinha lá, falar que a culpa é da China, como não pode, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Que não aconteceu isso ainda, que bom. A Venezuela falar que o vírus foi fabricado pelos Estados Unidos. Não pode. Assim, o fato é que todo mundo no planeta já está pegando essa parada. Esse é um fato. Se foi feito por alguém, a coisa saiu de controle. Então, se os Estados Unidos fizeram essa coisa, né? O Trump está com Zika vírus, com corona. Na China tem mandatário com corona e tem muita população com corona. Todos os países, o Irã, o Bolsonaro tem no gabinete uns 7 caras com infecção, com vírus. Todos os países. Já chegou país aí da Europa Central, ali Espanha, França, Alemanha, em que o número de casos já está para quase 50 mil casos em cada um desses países. Está chegando perto, né? Não tá nesse número exato, mas ontem bateu 30 mil casos, acho que na Itália, se não me engano. Tá todo mundo perdido com isso, porque é uma infecção. A questão só não é o coronavírus que dizem lá, é inofensivo para a maior parte das pessoas. Beleza, mas as pessoas que pegam o coronavírus vão normalmente para UTI. Se você sofre um acidente de carro, se você sofre um acidente de trabalho, se você sofre qualquer tipo de doença, qualquer situação, uma dor de cabeça, uma outra gripe, e você vai precisar daquele leito, só por você estar perto do lance da UTI, porque a UTI não é totalmente, ela é fechada, ela tem uma certa asepsia e tal, um cuidado, mas na UTI, se já tem alguém ocupando aquele leito, como é que você faz? Eu recebi diversas denúncias, eu vou fazer um vídeo aqui exclusivo para São Paulo capital, vai entrar no Sam Política, sobre denúncias de pessoas da área de saúde sobre o que está acontecendo no sistema paulistano aqui. Entende? Como que se fala, né? Quem é que cuida de quem cuida da gente? Quem é que está cuidando dos médicos, das enfermeiras, né? Do pessoal da limpeza, do segurança do hospital? Quem que cuida dessa galera que está convivendo com pessoas com as patologias todas diversas? Um governo, então, ele tem que fazer uma conversa bilateral e talvez até global com os outros países, no sentido do quê? Não vai ser difícil essa tarefa, porque é uma tarefa que a outra parte também vai querer o mesmo se for um governo decente, se não for uma república das bananas aí, como é no caso da família Bolsonaro. O governo tem que virar para o governo ao lado, Bolsonaro fez isso em relação ao Uruguai, e falar, olha, vamos fechar as fronteiras mutuamente, ok? Porque isso não vai ser um desagravo diplomático, vai ser uma situação de normalidade. Mano, nessa situação é melhor que nossos patrícios não fiquem indo para lá e para cá, tá bom? Vamos fechar, legal. Interrompimento do comércio? Não necessariamente, não precisa acontecer. O comércio vai ser impactado por conta da pandemia. É diferente. Aí a culpa não é de um governo ou de outro. Mas quando a gente tem um parceiro comercial como a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial, quando a China é insultada pelo Eduardo Bolsonaro e depois pelo babaca lá do Ernesto Araújo, as nossas conversas junto com a China vão ficar um pouco complicadas. E a China é quem estava avançando mais na forma combate, né, de limitação da atuação desse vírus. Tá?
lidando diretamente com as pessoas. Lógico, ali há um governo centralizado. Tá aí uma coisa que eu acho que a gente devia ter neste momento, né? Um governo um pouco mais centralizador. Não esse governo do Bolsonaro, porque se esse governo do Bolsonaro centralizar, eles vão passar a centralizar ofensas para todo mundo e a gente sabe que isso não daria certo. Centralizar é o seguinte, é a demonstração, no caso, nacionalista, né, no sentido do estatal mesmo, na defesa do Estado, para centralizar certas situações. Por exemplo, o Executivo, nesse exato momento, deveria mandar um pacote de leis para a Câmara para ser votado em regime de urgência, ou uma MP, inclusive, né, que aí não precisaria ouvir a Câmara por esse período, em que limitasse a compra de artigos que são bons para o combate ao vírus. Então, sei lá, máscara, aí tem gente que fala que a máscara não é tão boa assim, mas tudo bem. Máscara, luva, álcool gel principalmente, papel higiênico, itens de limpeza, o que você for limpar a superfície, porque é onde pode estar o vírus, todo esse tipo de coisa. Uma roupa especial, isso aí teria que ser limitado por família, né, por números de pessoas na família, e não chegar uns caras malucos aí como chegam nesses mercados e enchem o carrinho de um produto só ele tem aquele produto, compra tudo, e aí as outras pessoas que estão indo comprar não vão encontrar, porque o sistema de abastecimento, ele não vai acabar o abastecimento, como o governador João Dória disse, mas não vai ser tão mais simples você entregar as coisas, porque quem é que está trabalhando na produção? Né? Tem patrão mandando em trabalhar, mas a maior parte dos serviços, principalmente quem é da área de serviços, em produção é difícil, mas na área de serviços as pessoas estão operando a partir de suas casas. A minha mulher, Tatá, está dando aula online de dança para os alunos dela. Aliás, se vocês quiserem fazer aula com ela, agora que ela está fazendo online, dá para ela atender o Brasil inteiro. Se quiser, inclusive, manda aí um alô, escreve aí comentário, tá, me dá uma aula, tá, legal. É uma maneira de você passar o dia, né? Fazer um exercício, brincar em casa. A nossa cultura está mudando nesse período, porque nós estamos aqui em confinamento, todo mundo, né? Eu espero que você esteja. Aliás, eu quero que você conte também como é que está o seu confinamento aí, como é que está a sua quarentena, como é que você se sente. Eu estou fumando porque vai ser um vídeo longo. E como é que você se sente, né, nesse momento? Escreve se você está sozinho, se você tem pessoas para conversar. Se você não tiver pessoas para conversar, eu posso sugerir aqui, a partir do meu canal, um blog, um hangout, né, um encontro online para pessoas solitárias, para vocês não ficarem sozinhos. Tá? Eu posso participar, posso não participar. A ideia é que vocês que morem sozinhos comecem a conversar e peguem empatia, camaradagem uns pelos outros. Certo? Então aí um abacate camarada para vocês nesse sentido. Manda um alô para mim e me fala. Eu penso muito que a transmissão do vírus tenha se dado através dos aeroportos. Então, nesse pacotão de leis que o governo deveria mandar para o Congresso, na minha opinião, que se eu fosse governante eu faria isso, e se eu fosse deputado eu colocaria esse pacote dessa mesma maneira, tentando uma conversa com o gabinete presidencial, era também o seguinte, que a Polícia Federal montasse sistemas de leitura térmica, né, do corpo, como um termômetro mesmo, das pessoas que fossem embarcar ou fossem desembarcar, automaticamente. Você vai embarcar, é check-in, né? Eu não ando muito de avião. É check-in que fala, né? Você vai fazer o check-in, tem uma área, não tem? Uma área depois que você faça do check-in, você fica lá numa área antes de você pegar o voo. Aquela área, para mim, tinha que ser transformada num hospital, no mínimo, não um hospital, mas num laboratório de campanha militar ali tocada pela PF, junto com, sei lá, pessoas das Forças Armadas e Corpo de Saúde, do SUS, né, ou da Secretaria de Saúde do determinado estado, e ali, roupa especial para todo mundo que fosse trabalhar ali, o termômetro, que é rápido, você encosta na pele, é 1 segundo, o cara já lê a tua temperatura. Se você tiver com uma temperatura muito ruim, você não pode entrar. A temperatura é um dos demonstrativos de que essa doença está evoluindo. Então, o senhor não vai poder entrar nesse avião. Por quê? Porque o senhor está com uma temperatura alta. Né? Vamos ver, o senhor vai para uma triangulação aí, uma triagem dessa aí, para ver o que está acontecendo. Tá? Eu recomendo que o senhor vá direto para o hospital. Ou, se fosse por lei, o senhor vem e me acompanha que eu vou te levar para o hospital agora. Tá? A questão cultural, que é uma questão importante, eu já volto para essas coisas de formato de lei, porque eu estou tirando da cabeça também. Tá? Algumas coisas eu vou lembrando, mas isso são coisas que vão surgindo.
A questão, por exemplo, parabenizar o São Paulo Futebol Clube aqui por destinar o estádio do Morumbi para ser um hospital de campanha. Assim, algumas outras empresas também estão fazendo, usando seus aparatos, né, seus imóveis, para ser local onde você vai atender, onde eles possam atender. Esse sentido da solidariedade é muito importante nesse momento. Para sempre. A gente pode aprender alguma coisa com isso. Né? É uma pandemia como essa que tem que unificar o planeta. Não unificar o planeta sob um governo único, porque esse é o medo dos teóricos das conspirações aí. Não é isso. Mas é que a gente encontre, globalmente falando, sentimentos de unidade, de solidariedade, de empatia, para que a gente, um país, possa ajudar o outro. Lógico, cada país vai cuidar do seu povo, né, e vai auxiliar ao máximo ao que o vizinho ao lado também cuide de seu povo. Por quê? Porque se esse cara cuida e esse cara não cuida, vai acontecer depois de um tempo que esses caras daqui vão caminhar, quando as coisas voltarem à normalidade, aí recomeça todo o sistema de novo. Então todo o planeta precisa ir bem. Vocês entendem isso? Tá? Por isso que eu falo que não importa muito, né? Tem as teorias das conspirações aí sobre esse vírus e tal. Não importa. Isso não é preciso. Se o que eu ouvi por aí for verdade, já se sabe quem é que fez essa parada, se é que fez. Então, se isso for mesmo verdade, esses caras vão falar depois de um tempo. Eles vão fazer uma narrativa em cima disso. Mas agora, por agora, você só tem que se preocupar, sabe o quê? Em cuidar de você, oferecer opções, como eu estou fazendo aqui, para o governo, pensar, rascunhar, atuar, cuidar de si, cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos e dos seus vizinhos próximos. Cuidar, sim, interações sociais, não ir, não ficar recebendo visita, não ir fazer visita para ninguém também, socorrer alguém se você tiver algum item. Eu não tenho nada aqui em casa, mas socorrer alguém. Pô, a pessoa precisa de um pouquinho de álcool gel, dá um pouquinho para ela, se você tem bastante. Ajuda, né? Tem um camarada aí querendo fazer um negócio de kits de saúde sobre isso aí, do corona. Pessoal ligado do partido. Legal, querem fazer 1000 kits. Façam, legal, distribuam. Eu, como já estou no grupo de risco, eu não vou sair de casa por um tempo. Por quê, guerreiro? Eu sou um cara que fumo, com certeza eu tenho fibrose pulmonar, já tenho desde criança problema respiratório e eu tô gripado. Tá entendendo? Eu já tô com o meu sistema imunológico ruim. Não é coronavírus, quase certeza, porque essa gripe já tem uns dias, uns 5 dias, mas é tosse molhada, né? Tosse seca, que é a do corona, enfim. O governo precisa, então, bom, voltando, culturalmente falando, a gente tem a oportunidade aqui de ganhar essa camaradagem, essa situação pela atuação. Né? Nós vamos ganhar, vamos aprender a fazer isso, é um método, os cuidados que nós vamos ter. Tem alguém aí? Nossa. Os cuidados que a gente vai ter com... Dá licença. Bom, eu ia dizendo, não era nada, uma coisa que eu vi passando. Eu ia dizendo que a gente tem a grande oportunidade de ganhar uma experiência cultural brasileira, né, em que a gente se solidarize uns com os outros, claro, mantendo o nosso cuidado, o nosso asseio pessoal, asepsia, tudo certo. E isso pode ensinar muito pra gente. Foi como na época dos voluntários da pátria, que não foram tão voluntários assim, né? Foi como na época em que, sei lá, São Paulo quis lutar contra o Getúlio, aí o povo aqui de São Paulo, mesmo tendo perdido, né, eles imaginavam que fossem vencer, por mais que eles fossem inimigos nossos, nós somos getulistas, tem que honrar os caras, né, porque eles fizeram bônus de guerra, fizeram um monte de coisas, as velhinhas vinham dar ouro pra guerra, sabe? Para eles terem dinheiro, para eles comprarem armamento, enfim. Esse tipo de experiência coletiva, ela é muito importante para a formação de uma nação, tá entendendo? Aquela situação também do Getúlio pegando as fardas dos caras das Forças Armadas e encomendando de senhoras costureiras que moravam nos bairros próximos dos batalhões. Esse tipo de encomenda coletiva, né, onde você conta com todo mundo para a situação dar certo, isso é um negócio fantástico. Então, de um limão azedo, a gente tira uma limonada, que é o corona nesse caso, a gente também tem essa oportunidade. Tá? Vou acender mais um aqui.
Eu penso muito que a gente tem que limitar, sim, as pessoas de irem para as ruas. Eu acho que quem tem que andar nas ruas nesse momento, nesse período, são só os agentes do Estado, contratados para isso. Então não é o professor que trabalha para o Estado, mas é o cara que trabalha em forças de segurança, né? Combate a incêndio, defesa civil, defesa pública, né? Policiamento, pessoal da área de saúde. Pessoal do IBGE também, pessoal das Forças Armadas também. Então agentes de campo, melhor dizendo, e agentes ligados à área de saúde. Essas pessoas são as que deveriam as únicas, terem autorização para caminhar. Por exemplo, a Coreia do Sul, ela fez um negócio fantástico, mas não é por isso que ela não tem muito caso, né? Que é a melhor do planeta, né? É porque é o seguinte, na Coreia do Norte não tem um caso só de coronavírus. É uma península. A Coreia do Norte faz fronteira com a China, a Coreia do Sul faz fronteira com a Coreia do Norte e não faz fronteira com mais ninguém. Lógico, se seu vizinho de cima não tem, e se seus vizinhos do lado não tem, porque é o mar, você vai ter uma grande vantagem. Mesmo assim, a Coreia do Sul não ficou para trás e se preocupou em, aleatoriamente, começar a fazer testes de temperatura, medir a temperatura da população de uma maneira aleatória, e começou com isso a fazer um mapeamento das pessoas que estivessem mais febris. As pessoas febris foram levadas ou com sinais claros da doença, né, do vírus, foram levadas para hospitais programados já para isso. Hospitais próprios só para isso, não para outros tipos de distúrbios. Você entendeu? Você fecha aquele hospital tal, é só para corona, o resto é para o resto. Esse aqui é só para corona. E se alguém for para o hospital onde tem todas as outras patologias? Não. Tira dali urgentemente e traz para cá. Entendeu? Então, fazendo isso e tendo feito isso logo no início, a Coreia hoje é o país que melhor apresenta números contrários, né, à expansão do coronavírus. Né? Infelizmente, se você olha que um país com estrutura, uma cobertura estatal muito maior que a nossa, França, Espanha, Itália e a Alemanha, olha isso, tá? É o euro praticamente inteiro junto. Mesmo eles tendo dinheiro, alguns mais, outros menos, mas todos eles têm dinheiro, eles recebem em euro, é diferente. Todos esses países estão em calamidade pública, como nós estamos aqui. Só que aqui é o nosso dinheiro que vale, sei lá, 6 euros. Se vale 5 dólares, deve valer no mínimo 6, 7 euros. Um real. Um euro vale uns 6, 5, 6, 7, 6, 7 reais, desculpa. Se a gente não brincar, se a gente brincar com isso, a coisa aqui vai ficar muito grave nesse país. Daí essa raiva toda da população que vai repetindo ainda panelaços, algumas cidades não tão forte quanto no primeiro dia, contra o Bolsonaro. Mas é de se dizer o seguinte, apesar do Eduardo Bolsonaro falar alguma coisa, parece que o Bolsonaro está começando a cair na realidade. Tomara que caia mesmo. Tomara que a gente caia mesmo e que a mácula do desgoverno dele seja cobrado nele na reeleição. Na expressão de uns votos de 2020, que talvez de uma eleição que talvez nem aconteça. Pode não acontecer. Tá? Mas a gente não quer ver as pessoas morrendo. A gente fica com raiva, às vezes fala, Bolsonaro tem que morrer, esses velhos aí que foram na manifestação de... Não, na verdade você não quer que ninguém morra. Você quer que as pessoas parem de falar besteira. Parem de defender coisas absurdas. Esse é o sentido. Vocês estão comigo até agora, aos 18h55 segundos? 18 minutos e 55 segundos? Escreve aí, estou aqui, guerreiro, 18h55. Tem muita coisa que um governo tem que fazer para conseguir... Você tem ações preventivas, que já deveriam estar acontecendo e não estão. Você tem as ações remediais. Você vai remediar uma situação que já está acontecendo. Entre essas duas, você tem situações intermediárias. Então, para mim, são etapas do trabalho. Uma não precisa suspender a outra. Você pega, na minha opinião, a prevenção, você tem que mandar para onde não tem caso ainda. A maior parte das cidades do país não tem casos de coronavírus. Não são todos os estados que estão contaminados. Então, você tem que começar a fazer as prevenções. A partir de onde? Grandes centros urbanos. Depois daquilo, nas cidades satélite, em volta do centro urbano, né, da cidade grande e tal. Grande Cuiabá, tá entendendo? Grande Recife, grande São Paulo e tal.
É que São Paulo, todas as cidades são muito grandes, então já tem que começar do interior voltando para cá. As situações intermediárias são onde são cidades que você já tem alguns casos, mas você não tem uma epidemia. E cidades que já tem epidemia, você tem que fazer uma lei marcial. E acabou, não era para ter ninguém na rua. Acabou o trabalho. Poxa, guerreiro, mas acabou o trabalho? Acabou o trabalho. Quem é que vai comprar a produção? Então, eu acho que, aí que eu falo, um governo centralizador deveria comprar tudo. Deveria comprar tudo e suspender, por um período de 1, 2 meses, o pagamento de aluguel, de um monte de coisa. É lei. Durante esses 2 meses, todos os brasileiros vão pagar seu quinhão de sacrifício. O trabalhador não vai trabalhar, logo não vai receber. O imposto não vai precisar ser pago porque o dono da empresa não está pagando. Tá entendendo? O dono do aluguel da casa que o outro mora adquirindo não vai receber por esses 2 meses. E acabou. O funcionário público também não vai receber, também não vai receber. O que o governo deveria fazer? Comprar tudo, fazer centrais de distribuição organizadamente. Ou um caminho contrário, que está dentro ainda de um modelo capitalista. Esse modelo que eu acabei de falar é um modelo socialista. O modelo capitalista seria o seguinte, quando eu falo comprar tudo, é comprar os produtos, não as empresas. Tá? O modelo ainda dentro do capitalismo, mas ainda com lei marcial, uma coisa forte, é o seguinte, olha, nós vamos dar aqui uma bolsa, parabéns aí pro cara do PMDB, que eu esqueci o nome, e pro Gianazzi aqui de São Paulo, o deputado, que está defendendo uma bolsa durante algum período, o período que não for haver aula, de R$5 para cada criança de escola pública poder comer, porque tem criança que só vai lá para comer, tá? Não tem comida em casa, aquela é a refeição que ela tem no dia. Então temos que pensar nessas crianças, né? Elas não podem passar fome. Mas um Estado marcial deveria fazer o seguinte, ainda dentro do processo capitalista, tá? Olha só, tá aqui um valor que nós vamos dar para vocês, só que ao mesmo tempo impedir quem depende do salário, que paga a sua vida com salário, impedir quem cobra dessa pessoa assalariada. E dar uma compensação futura, faz parte. O inquilino, o dono da minha casa, vamos supor, eu não tenho dinheiro para pagar, eu estou desempregado, mas vamos supor que eu trabalhasse, agora eu não posso mais ganhar dinheiro porque eu não estou indo trabalhar. Eu não vou ter dinheiro para pagar esse local aqui. Esse cara, dono desse local, iria ter que pegar uma carta minha, depois, por e-mail você pode mandar, poderia mandar, não vou pagar por causa disso, tá bom. Aí ele vai com isso, imbuído disso, vai lá, leva a minha firma reconhecida, né, leva meu testemunho, né, E aí você vai lá e o governo vai lá e fala, bom, beleza, por esses 2 meses que o cara não pagou, você vai ter um abatimento no IPTU por um ano, tá entendendo? Isso tinha que ser uma organização feita lá de Brasília, passando para todos os estados, depois para todos os municípios. Tem que ser assim. Né? Tem que pensar situações que melhorem a vida da população. As pessoas não vão receber, não vão trabalhar. A partir de São Paulo, hoje, sexta-feira, todos os comércios têm que estar fechados, a maior parte, tá? Só restaurante vai ficar aberto, algumas coisas, farmácia, mas assim, salão de beleza, acabou. Acabou tudo. Essas pessoas vivem desse trabalho, o ambulante, acabou. Se essas pessoas vivem do trabalho, o que elas vão fazer se elas não vão ganhar? Quem que vai dar algo para elas? Essas pessoas tinham que estar, a partir de casa, elas não tinham que ir para a rua, mas a partir de casa o governo tinha que ter dado um site para elas se cadastrarem, para ela receber alguma coisa para ela poder fazer compra. Entende? São situações como essa que elas manejam muito o esforço de muitas pessoas. Mas infelizmente ainda não está acontecendo. Tá certo que o Bolsonaro vai sair maculado disso. Porém, pode ser que muita gente morra por conta dessa não atuação efetiva do governo. Por causa dessa ciumeira contra o Mandetta, todas essas coisas que assim, é o pior tipo de política que pode haver. Tá? Tentei com esse vídeo aqui não ficar ofendendo ninguém, falando numa boa com vocês, porque eu tô preocupado, eu acho que você deveria estar também. Tá bom? Então, um abraço para vocês aí.